Olá, tudo bem? Aqui estamos mais uma vez para o nosso estudo bíblico da Palavra de Deus. Vamos hoje estudar o livro de Deuteronômio no capítulo 23. Hoje esse capítulo, é um capítulo polêmico, porque ele fala de umas coisas e muitas vezes você pode não compreender, o que Deus está falando conosco através desse capítulo. Então, eu convido você, pegue sua Bíblia, e vamos juntos, estudar esse livro, esse capítulo 23, que é um capítulo muito polêmico, e eu tenho certeza que você vai compreender agora, a partir de agora, você vai compreender, entender o que Deus está falando conosco através desse capítulo 23 do livro de Deuteronômio, que nos diz assim: quem tem os testículos esmagados ou o membro viril cortado, não pode entrar na Assembleia do Senhor. Forte, né? Aí você fala, mas irmã, o que é isso? Deus está falando aqui. O que Deus está falando aqui? Porque na época, quem podia entrar na Assembleia do Senhor? Pessoas que não tinham, defeito algum. Pessoas santas, pessoas totalmente, sem defeito, tanto no sentido material quanto no sentido espiritual. Não podia entrar na Assembleia do Senhor. E aqui ele continua: nenhum bastardo pode entrar na Assembleia do Senhor, nem ainda sua 10ª geração pode entrar na Assembleia do Senhor. O que é bastardo para Deus? O que é bastardo para você? O que é uma pessoa bastarda? Pessoa bastarda são pessoas. Então aqui, irmãos, uma pessoa bastarda é aquela pessoa que é gerada fora do matrimônio, que não foi, dentro, do casal, foi fora, então é uma pessoa bastarda, E aqui Deus fala que essa pessoa não pode entrar na Assembleia, do Senhor até a sua 10ª geração. Aí fala, os amonitas e moabitas não podem entrar na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração pode entrar na Assembleia do Senhor eternamente. Aqui a gente vê a santidade, a purificação, quem é Deus. Nós, às vezes, achamos, que podemos, entrar na presença de Deus de qualquer maneira, de qualquer forma. Quantas vezes, as pessoas falam, vinde como estás, E para você entrar na presença de Deus, para você que é cristão, nós temos que ter uma reverência, uma reverência, diante de Deus, para falar com Deus. Não é de qualquer forma que você vai na presença de Deus. Deus, ele é o santo. Deus é santo dos santos. Quando você vai ao médico, você veste melhor. Quando você vai na presença de um juiz, então, você tem aquele todo aparato, veste bem. Então, para você entrar na presença de Deus, que é o santo dos santos, que ele está superior a todos os deuses e todos os homens da face da terra e dos céus, você entra de qualquer forma, Então, aqui Deus está mostrando, olha, eu sou, como ele fala, eu sou o sou, eu sou o sou. Deus, ele é. Deus é tudo. Deus é o princípio de tudo. Sabe o que é isso? O princípio de tudo. Então, nós temos que ter muita reverência, entrar na presença dele. Então, quando ele fala aqui que nenhum bastardo podia entrar na Assembleia dos Santos, porque lá é uma coisa muito santa, muito sagrada. Mas você pode ser um cristão? Pode. Só que você não pode era entrar na Assembleia dos Santos, porque quando você observa Deus, quando Deus fala, pede para Moisés, transmitir o recado para os homens, que quando você fosse, quando a pessoa fosse, fazer algum voto, alguma oferta, levar alguma oferta diante de Deus, aquela oferta não podia ser uma oferta defeituosa. Hoje é normal a pessoa pegar uma oferta defeituosa.
O que é oferta? Oferta não é esmola. As pessoas hoje dão uma esmola para Deus achando que está dando uma oferta. Olha o pecado, olha o erro. E por você não conhecer as Escrituras, você está pecando. Oferta é quando você dá algo para Deus, como em sacrifício de alguma coisa que você fez. Eu vou dar uma oferta para Deus, e essa oferta não pode ser defeituosa, tá? Oferta não pode ser defeituosa. Deus não quer esmola. Na Bíblia nenhuma, você lê a Bíblia inteirinha, de capa a capa. Você não vê Deus falando, quando você der uma esmola, não, você não vê isso. Você vai sempre ver, quando você fizer uma oferta diante de Deus, a sua oferta tem que ser aceitável. Você não pode dar uma oferta defeituosa. Dízimo, você não pode dar um dízimo, principalmente o dízimo. O dízimo é uma coisa mais sagrada do que a oferta. O que é uma oferta? Às vezes você não sabe nem o sentido da oferta no sentido bíblico. E você vai lá na igreja, leva R$2. Às vezes, né, se você tá com uma carteira cheia de notas, você pega lá, isso chama esmola, tá? Quando você pega um dinheiro aleatório, você pode até dar 100, 200, 300, 1 milhão, mas se você pegou ele aleatório, é esmola, tá bom? 10 centavos, R$1, isso é esmola. Deus não quer esmola. Na Bíblia você não vai ouvir esta palavra esmola. Deus não quer. O que Deus exige de nós? Se você cometeu, o que é oferta? Oferta é algo de gratidão que você faz ou algo para Deus perdoar aquele pecado seu. Digamos, você pecou, transgrediu. Essa semana você magoou alguém ou você fez algo que não era para fazer. Então você pecou diante de Deus. Aí o que você tem que fazer? Você vai ter que levar uma oferta diante de Deus em perdão dos seus pecados. Aí você fala, irmã, isso não funciona mais. Jesus, ele veio para nos perdoar todos os nossos pecados. Eu vou conversar com você agora, vou mostrar para você que isso funciona. Quando Jesus, ele veio aqui na terra, que ele, né, morreu por nossos pecados, é para acabar com sacrifícios de animais. Somente isso. Porque para você na época, para você ser perdoado, você tinha que pegar um boi, você tinha que pegar uma ovelha, você tinha que pegar passarinho. Aqueles animais que ficavam, né, no lugar de Jesus hoje, que Jesus ficou no lugar deles hoje, né? Hoje, então, aí você fala assim, então se eu quero pedir um perdão se eu estou em pecado e quero entrar na presença de Deus, eu tenho que apresentar uma oferta a Jesus para eu ter esse perdão? Hoje Jesus é o seu cordeiro. Hoje Jesus é aquele animal que antigamente eles imolavam em perdão dos pecados. O que isso representa hoje nos dias atuais? Hoje, quem é o cordeiro é Jesus. Você está entendendo? Você está observando a grandiosidade disso? Como isso ficou mais difícil para o ser humano? Entrar na presença de Deus agora? Porque para você entrar na presença de Deus, você tem que passar pelo Filho dele. Você vai ter que passar pelo Filho. Antigamente você ia direto a ele. Através de um animal, você ia direto para ele e conseguia, né, o perdão. Agora você tem que passar por Jesus Cristo. Porque o próprio Jesus, ele disse,
tudo que pedires, olha só, vocês não vão pedir nada para mim, porque eu não vou dar. Ele já disse assim, mas tudo que vocês pedires ao Pai, vocês têm que pedir em meu nome, que talvez ele dê alguma coisa para vocês. Talvez. Talvez você fale assim, isso não está na Bíblia, talvez. Mas ele falou assim, essa palavra talvez ele não disse, mas ele disse assim, que se nós pedíssemos alguma coisa para Deus, ele não garante que Deus nos dá. Mas a gente tem que pedir em nome de Jesus Cristo. E para você alcançar algo diante de Deus, em nome de Jesus Cristo, você tem que estar em santidade. Você tem que ter uma santidade muito grande. Porque agora quem que você vai apresentar? Você vai apresentar o Cordeiro. Daqui é meu Cordeiro. Daqui é minha oferta. Essa é minha oferta, Senhor. Quem é a sua oferta? É Jesus Cristo. E quem é Jesus Cristo? Tá vendo como ficou muito mais difícil? Para você levar a sua oferta para Jesus Cristo, você tem que andar na presença dele. Você tem que pagar o preço. Porque antigamente você teria que pagar o preço de uma ovelha, você teria que comprar um boi, você teria que pagar por uma rolinha. Não era a sua santificação, mas era seu bolso. Você está entendendo? Você está observando agora como ficou muito mais difícil? Tem gente que diz que nós estamos vivendo no tempo da graça. Que graça! As coisas ficaram muito mais difíceis para nós. Porque agora você tem que viver em constância e santidade. Por isso que o próprio Jesus, ele disse, vigiar e orar sem cessar. Foi Jesus quem disse isso. Ele deu a dica, cara, ora, jejuma sem cessar. Se você quer alguma coisa diante de Deus, você tem que passar por mim agora. Agora as coisas, eu fechei, como diz o outro, Jesus fechou o cerco, acabou. Acabou a mamata de entrar no céu através de um sacrifício, né? Porque era fácil, né, o rico entrar no reino dos céus. Ah, eu pequei, ele ia lá, matava 1000 pessoas, né? Ele roubava um monte de gente e depois ele levava aquele sacrifício, ele tinha dinheiro para comprar os melhores bois, as melhores ovelhas que o rico tinha. Ele podia matar, fazer adoidado, ir lá comprar esse sacrifício e pedir perdão. Olha aqui, eu apresento minha oferta de perdão, que eu fiz isso e fez aquilo. E Deus era obrigado a perdoar porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não voltava atrás. Você está entendendo como que era fácil, né, conseguir? Por isso que a Bíblia fala que muitos entraram no reino de Deus, entraram forçado. Aí Deus mudou. Não, vamos acabar com essa farra. Acabou. Vamos acabar com essa farra. Tá muito fácil para esse povo entrar aqui no reino dos céus. Tá muito fácil. Vamos dificultar esse negócio aí. É que eu falo, gente, nós não estamos vivendo tempo de graça nenhuma. E olha só como nós estamos vivendo numa época difícil, porque é tanta vaidade, é tanta coisas, né, que nos eleva o nosso eu, o nosso ego para as coisas satânicas, né, para as coisas que não agradam a Deus. São tantas opções que você tem que ficar, olha, isso aqui é pecado, isso aqui não é, isso aqui é. Agora você tem que estar diante de Deus, você tem que mostrar santo diante de Jesus Cristo. Realmente para ver, né? Que aí Jesus fala, não, esse daqui, ele tá andando na minha presença, ele tá se esforçando a andar na minha presença. Pai, pode perdoar o pecado dele. Eu dou o aval aqui, pode, esse daqui, ele tá andando na minha presença, pode perdoar ele. Ele tá jejuando, Pai. Pai, esse daqui, ele ora todo dia. Ele ajuda o próximo.
Pai, ajuda ele, porque esse daqui merece, Pai. Você tá vendo por que muita gente não recebe a bênção? E outra coisa, deixa eu falar algo sério com você aqui, que talvez você é dessas pessoas, eu não sei, eu não conheço você, talvez você não faz isso, não por desconhecimento, né, da palavra de Deus. Tem muita gente no YouTube, no Facebook, que eles falam assim, eles colocam uma palavra lá, né, tudo vai dar certo para você, clica aqui, diga amém, diga isso, dê uma bênção, tá chegando uma bênção grande, aquela bênção que você tá pedindo há muito tempo, Deus está te ouvindo. Não desanima, você tá... Então, essas palavras de conforto espiritual te deixam enfraquecido diante de Deus. Talvez você fale, mas como, pastora? Uma palavra de conforto espiritual vai me enfraquecer? Sim, porque você vai achar que Deus está com você. Você está no caminho errado e você vai achar que Deus está com você. Olha o perigo, irmãos, de uma palavra lisonjeada. Um exemplo disso foi quando, né, os discípulos estavam reunidos e Jesus estava comentando que ele ia ser crucificado. Aí um dos discípulos virou para ele e falou, que eu acho que foi o Pedro, que virou para ele e falou assim, Jesus, nós não vamos deixar isso acontecer. Aí o que Pedro, né, o que Jesus responde? Afasta de mim, Satanás. Por quê? Porque aquela palavra de lisonjeada que Pedro estava falando, uma palavra de conforto, né? Se você parar para pensar, poxa vida, era uma palavra de conforto que Pedro estava falando com Deus, com Jesus. E por que Jesus retrucou daquela forma? É porque, às vezes, é Satanás que está falando com você. Por isso que eu falo para você, essas palavras, toma muito cuidado com essas palavras de conforto, que às vezes você se sente confortável mesmo. Ah, Deus mandou essa mensagem para mim. Ah, irmã, eu estava lendo a Bíblia, eu estava entrando no meu celular e de repente Deus falou para mim. Eu senti, irmã, que Deus falou para mim que vai me ajudar. A minha vitória está chegando. Quantas irmãs que não chegam uma para outra e falam, olha, irmã, Deus mandou avisar para você que a tua vitória está chegando. Sem saber como que aquela pessoa anda diante de Deus. Aquela pessoa está toda tatuada, aquela pessoa é uma pessoa que vive xingando, vive atrás de homem, mulheres que vivem atrás de homem todo dia, homens que vivem atrás de mulher, homens que às vezes estão masturbando, homens que estão adulterando, homens que estão estuprando. Porque você vê gente de todo quanto é jeito, irmãos. Como que você vai para transmitir uma mensagem dessa para uma pessoa? Uma mensagem, né? De conforto para uma pessoa. E a pessoa vai se sentir bem. Ai, Deus está falando comigo. Ai, que legal. Deus me ama. E sua vida está ficando cada dia mais, a palavra certa, desgraçada. Nós temos que conhecer Deus, irmãos. Como que você tem coragem, às vezes, né? A pessoa vai na presença de Deus e dá eu vou dar uma oferta. O que é oferta? Oferta é a sua santidade, a sua obediência. Hoje, oferta é isso. Se você quer dar uma oferta a Deus, dá uma oferta de valor, uma oferta quanto que vale aquela bênção que Deus te deu. Ah, irmã, eu não tenho noção. Eu não tenho noção. A bênção que Deus me deu foi tão grande que eu não tenho noção. Então pega essa oferta, trabalha espiritualmente com Deus nessa oferta. Fala, Senhor, porque hoje, irmãos, Deus não quer dinheiro, Deus não quer seu dinheiro. Não é dinheiro que vai te levar para o céu. Não é você dando oferta altíssima que você vai dar para o céu. Vamos pegar o exemplo do povo de antigamente. O que aconteceu com eles? Por que Deus tirou esse sacrifício contínuo? Por que Deus aboliu esse sacrifício? Por que Deus aboliu? Porque Deus não precisa de dinheiro do homem. Deus quer obediência. Ele mesmo disse, obediência quero e não sacrifício.
Ele quer a sua obediência. Quando Jesus falou, quem que falou? Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Jesus. Quem é o cordeiro hoje que tira o pecado do mundo? Jesus. Ele mesmo disse, eu sou o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele não tirou o pecado da humanidade. Como ele mesmo disse, eu amo o pecador, mas abomino o pecado. Por que ele ama o pecador? Tanto que ele disse, ouve o que ele disse. Às vezes a pessoa fala assim, ele disse eu amo o pecador. Ele disse assim, eu amo o pecador que se arrepende. Eu amo o pecador que se arrepende. Mas ele odeia o pecado. Entendeu? Como que a palavra, ela tem valor e significado. Vamos continuar aqui. Aí ele fala, vamos no versículo 4. Pelo fato de não saírem com pão e água para vos receber no caminho, quando saíres do Egito, e porque alugaram Balaão, filho de Beor, de Petor, da Babilônia, contra ti, para te amaldiçoar. Então aqui Deus, por que Deus ele proibiu que os amonitas e os moabitas, né, não entrassem na Assembleia dos Santos? Porque eles foram rebeldes, eles não estenderam a mão para quando o povo de Israel estava passando, né, que eles pediram para o povo de Israel passar, e esse povo, moabitas e amonitas, esse povo era também, né, era também da parte de Deus, que eles eram, eu creio que eles eram da parte de Ismael, né, quando Deus, né, falou para Abraão, que Deus escolheu Isaac, né, porque Ismael era do bastardo, né, era da descendência do bastardo, porque veio fora do casamento. E Isaac, que era, né, o primogênito, que Deus considerou o primogênito, porque veio do casamento. Então, aqui, Deus, ele fala, né, que os amonitas e os moabitas, eles não poderiam entrar na Assembleia, porque eles não abriram a mão, eles não deram, né, não ajudaram o povo de Israel a passar, eles proibiram que passassem na terra deles. Então, Deus, ele castigou eles. Uma forma, eu falo para vocês, Deus castiga sim. O crente que fala que Deus não castiga é porque não conhece Deus. Porque quando a pessoa conhece Deus, conhece como Deus age, como eu sempre falo, olha, não vai na onda de muita gente por aí, muitos pastores por aí, muitas pessoas por aí. Deus castiga sim. Deus castiga e castiga ferozmente, tá bom? E aqui fala, mas o Senhor teu Deus não quis escutar a Balaão, e o Senhor teu Deus trocou para ti a maldição em bênção, porque o Senhor teu Deus te ama. Deixa eu ler o versículo anterior para vocês entenderem. Pelo fato de não saírem com pão e água, quem Deus está falando isso? Com os amonitas e os moabitas. Então, pelo fato dos moabitas e os amonitas não saírem com o pão e água para vos receber no caminho, quando saíeis do Egito, e porque alugaram Balaão, filho de Beor, de Petor, da Babilônia, contra ti para te amaldiçoar. Quem que era Balaão, né? Quem que era Balaão? Balaão era da Babilônia. E quem era Babilônia? Babilônia era uma cidade, né, que tinham vários deuses, né, que não adorava Deus. O único Deus que eles não tinham era Deus. Era Deus dos exércitos. O resto, tudo quanto é tipo de outros deuses, eles tinham. Então Deus, ele castigou. E aqui ele fala, mas o Senhor teu Deus não quis escutar a Balaão, e o Senhor teu Deus trocou para ti a maldição em bênção, porque o Senhor teu Deus te ama. Não busque sua paz nem prosperidade durante toda a sua vida para sempre. Deus está nos avisando, não busque a paz e nem a prosperidade. Nós não devemos buscar a paz. Por quê? Porque ela não vem, porque o Deus, ele é guerreiro. O nosso Deus é guerreiro. Como que nós vamos buscar paz? Né? Para pedir paz para Deus, sendo que não temos. O próprio Jesus falou, né, que nós não temos. Nós temos que orar. O que Jesus nos conselha, que Deus, orar e jejuar sem cessar. Para entrar no reino dos céus, é guerra, irmãos, é guerra. Deus quer pessoa que guerreia.
quando a gente já leu, né, nos versículos anteriores, o próprio Deus, ele fala, né, que o homem que não tinha força para guerrear, então ficasse em casa, que o homem que tinha medo de guerrear, ficasse em casa, porque Deus quer homens corajosos para a guerra. E aqui ele fala, para a gente não buscar, né? Aí ele fala, não rejeites o Edomeu, pois é teu irmão. Não rejeites o egípcio, porque foste peregrino em sua terra. Os filhos que lhes nascerem na terceira geração podem entrar na Assembleia do Senhor. Quando armares tuas tendas contra teus inimigos, então guarda-te de toda coisa má. Se houver no meio de ti alguém que não estiver limpo por poluição noturna, saia para fora do acampamento, não entre no meio do acampamento. Quando a tarde declinar, ele se lave com água e depois do pôr do sol ele pode entrar no meio do acampamento. Tem um lugar fora do acampamento onde possas sair. Tem uma pá entre teus utensílios e quando se assentares lá fora, então cave com ela e cobre-te e volta-te e cobre tuas fezes. Deus estava até nisso, né? Deus estava, porque você não pode fazer as suas necessidades ao ar livre. Às vezes você está eu tô num lugar que não tem ninguém, eu vou me abaixar aqui e vou fazer minhas fezes. Quando você fizer essas fezes, tem que tampar, cobrir. Por quê? Porque é lugar santo, porque ali pode estar passando um animal, um anjo do Senhor, tá entendendo? No meio daquele local. E aqui Deus fala, porque o Senhor teu Deus anda no meio do teu acampamento, para te salvar e para te entregar teus inimigos, pelo qual teu acampamento deve ser santo, para que ele não veja coisa vergonhosa em ti e se afaste de ti. Já pensou? Por isso que eu falo para vocês, limpa a sua casa, deixa a sua casa sempre limpinha, sempre cheirosinha. Para quê? Porque os anjos, os espíritos, eles veem isso. Tá? Eles chegam na sua casa, eles sentam no seu sofá, eles comem da tua comida. Nós não vemos, mas eles existem. Eles existem e eles fazem essas coisas. São os anjos, os santos de Deus que está aqui para nos proteger. Então eles nos protegem. A minha casa aqui, eu tenho 4 cachorrinhos. Eu vejo toda hora, eles olham assim, eu percebo, às vezes eles ficam parados olhando para um lugar. Eu falo, é um anjo que está ali. Às vezes eles olham assim, para você ver, os animais, eles veem os anjos. Nós não vemos, mas os animais veem. Você observa quando um anjo está na sua casa, através do seu animal. Por isso que é muito bom ter um cachorrinho em casa. Porque eles são mais, eles veem os anjos, né? Eu fico observando. Às vezes tem e quando tem anjos, espíritos trevosos em casa, eles também começam a latir. Quando você vê um cachorrinho latindo uma determinada direção, direto, é porque ele é um anjo trevoso que está ali. Então você pode expulsar o demônio daquele anjo que ele vai sair. E quando você vê um animal olhando para um lado e não late, mas ele fica fixo naquele olhar, você pode saber que é um anjo do Senhor que está ali te protegendo. Então é fácil, é muito bom a gente ter, né, animais em casa. E quando eu falo isso, deixa a sua casa sempre limpinha, sempre cheirosinha. Não deixa a casa bagunçada, roupa de cama, principalmente na sua cama. Deixa a sua cama sempre limpinha. Porque de repente você está deitada do lado de um anjo. Olha que coisa maravilhosa. A gente tá, irmãos, eu tô falando isso sério. A gente tá. Observa os animais como que eles passam o dia olhando as coisas. Então eles olham tudo. Então eu tô falando isso para você. Aqui fala, ó, não entregues o escravo a seu senhor que fugiu dele, se buscou refúgio em ti. More contigo no meio de ti, no lugar que escolher, em alguma das tuas cidades, onde lhe agradar. Não oprimas. Não deve haver quem se prostitua dentre as filhas de Israel no serviço do templo, nem haja prostituto do templo dentre os filhos de Israel. Talvez você fale, então, fora de Israel, fora do templo, podem prostituir? Deus está falando que não. Que não.
Não pode prostituir. É pecado prostituir. Tanto homens como mulheres. Não tragas o pagamento da prostituição, nem o aluguel do prostituto para a casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto. Tá vendo? Porque uma e outra coisa são igualmente detestáveis ao Senhor teu Deus. Quantas pessoas que adulteram, homens, mulheres, né, que vivem na prostituição, talvez uma mulher que ganha bem, tá na igreja e ela ganha bem, mas ela tem um namorado por fora, né, e vive prostituindo com ele, porque ele não é o marido dela, é apenas um namorado. Ela leva para casa, ele dorme na casa dela. Como ela ganha bem, aí ela vai, né, levar o dízimo dela, a oferta, né, na igreja, que talvez ela pertence a alguma denominação religiosa. E isso o pastor aceita. Só que esse dízimo que você está levando, ou essa oferta que você está levando, é uma oferta defeituosa. É uma oferta que você não deveria levar lá. Por quê? Porque você está em pecado. Então, não só essas mulheres, mas eu digo até o próprio homem, até o próprio pastor que está em adultério no templo lá, ele não pode dar oferta. Qualquer pessoa. É bom que nem entre dentro do templo. A verdade é essa, que é bom que nem entre. Mas hoje em dia, infelizmente, as igrejas viraram, né? Nem vou falar aqui o que viraram para não causar muita polêmica, né? É ali, digamos ali que 10% da igreja se escapa, né, disso, dessas perversidades que andam fazendo, né? Como o próprio Daniel falou, né? Onde houver, né, a desolação, né, do povo santo, quem lhe entenda, é no templo. Essa desolação que tá, esse pecado, é no templo das igrejas. É pastor que já divorciou não sei quantas vezes, casa, divorcia. Não é só pastor não, é irmão da igreja também, que casa, divorcia. É irmão todo tatuado. Hoje a tatuagem não é pecado. Está transgredindo a palavra de Deus. Você está entendendo? Então, tem coisas que a abominação está onde? O apóstolo Daniel falou, né? O profeta Daniel. Aonde que está a abominação? Está dentro do templo evangélico. Está dentro das igrejas que se dizem cristãs. E aqui ele fala, né? Não exija juros do teu irmão, nem de dinheiro, nem de comida, nem de qualquer outra coisa que se empresta a juros. Tu podes exigir juros do estrangeiro, mas não exija do teu irmão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em tudo o que puseres a mão na terra da qual vais possuir. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não demores em cumprir, porque o Senhor teu Deus o pedirá de ti e o pecado estará em ti. Se não fizerdes voto, não haverá pecado em ti. O que saiu da sua boca, observa e cumpre, como prometeste voluntariamente ao Senhor teu Deus, o que disseste com tua boca. Quando entrares na vinha do teu próximo, podes comer uvas de acordo como quiseres. Sacia-te, mas não as ponha em teu alforjes. Quando você vai numa fazenda, numa chácara, né? Aí você vê lá muita manga, muita maçã, muita uva, muito morango. Aí você quer, né, comer bastante lá e ainda quer levar para casa. E aqui a Bíblia fala que não pode levar para casa. É pecado. A não ser que o dono, né, do local lá, é seu amigo, fala, não, pode pegar a quantia que você quiser, pode levar, quando ele tem a permissão. Mas quando você entra, né, de tipo ladrão, querendo, né, levar alguma coisa, então você não pode, tá? É pecado, é. Talvez falar, irmã, eu entrei na casa lá de um homem lá, casa abandonada, eu peguei um monte de fruta lá, eu peguei e comi. Comer é bom, mas levar para casa, sem a permissão do dono, é pecado. Aí é que fala, né? Vamos lá. Quando entrares na seara do teu próximo, pode colher a espiga com a mão, mas não meta a foice na seara do teu próximo. Então Deus está, né? Ele transmitiu
várias mensagens para nós, ele transmitiu várias mensagens para que nós venhamos, né, obedecer. Então, todas essas coisas que estão na Bíblia é para que a gente observa, né, e anda na presença de Deus. Termino por aqui, né, este capítulo 23, é um capítulo que nos adverte muito, né, espiritualmente, mas também nos ensina, né, a viver de forma santificada diante de Deus. Se você gostou desse estudo, você compartilha, você se inscreve no canal e que Deus nos abençoe, que nós possamos estar aqui no próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Um abraço a todos.